Olá, boa tarde. Então, depois de um tempo afastado, eu agora retorno mais com algumas lives, alguns temas diferenciados. E nessa live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse imaginário apocalíptico, o formato que algumas narrativas têm e por que elas causam tanto fascínio. Boa tarde para quem está chegando aqui. Boa tarde, como diz a música do Chico Science, né? Boa noite para quem chegou e boa noite para quem ainda vai chegar. Então, sejam bem-vindos, se sintam acolhidos. O Iliano, Silvino Lemos, Sopa na Garagem, F5 Reabilitar, com quem a gente tem agora uma parceria para ser posta em prática depois desse momento de pandemia e isolamento social. Professor Maurício, que está chegando aqui também, sejam bem-vindos. E aí, o espaço é nosso, vocês podem colocar aqui alguns comentários, caso vocês queiram também, a gente vai tentando interagir. O nosso propósito aqui é falar um pouco sobre esse imaginário apocalíptico, né? Assim, e por que que ele exerce tanto fascínio. E aí é bem interessante porque nesse período de distanciamento social, também é perceptível que teve um crescimento na busca de séries e de filmes que traziam essa temática, né? Mas aí é interessante eu dividir em alguns pontos, né? O primeiro ponto, os dois primeiros pontos, na verdade, tem a ver com o título, Imaginário Apocalíptico. E esse tema do imaginário tem várias tradições que o abordam, que trazem para nós e que podem nos ajudar, né? Um deles vem dentro da tradição marxista, porque essa perspectiva do imaginário tem a ver também com uma constituição de uma mentalidade social, um modelo de sociedade é transmitido, é vivenciado e depois vamos dizer assim, elevado a uma condição de imaginário. É como se fosse assim, devido aos padrões que são adotados, os valores que são defendidos, a gente cria uma camada que fica acima de nós e que depois se volta para nós conduzindo a história. Isso aí é uma tendência a entender o que seria esse imaginário. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de imaginário, não fala de algo que é estranho a nós. Pelo contrário, é relativo à nossa própria condição e aos formatos de relação que nós vamos montando, vamos alimentando, refazendo, cristalizando ou desmanchando, né? Então essas coisas vão se conectando. Mas uma outra perspectiva de entendimento igualmente válida sobre essa ideia do imaginário tem a ver também com aquilo que é mais ancestral no ser humano. Então, quando a gente fala de um imaginário apocalíptico, é o imaginário que estaria em torno daquilo que a gente vai entender por apocalíptico. Em outras palavras, falar sobre o imaginário apocalíptico é falar sobre algo que é próprio da condição humana, que é um debate sobre o limite da existência, sobre a finitude humana, sobre a forma como a vida se esvai. Então a gente poderia falar a partir daqui que existe um apocalipse geral, que aí é do próprio mundo, porque como esse planeta teve início também vai ter fim, mas tem um apocalipse pessoal, que é a forma como nós vamos construindo e vamos vivenciando esse final. Esse diluir da própria vida, né? A vida vai se desmanchando no tempo e o tempo que vai passando vai nos tirando a cada vez um pouco daquilo que é a nossa existência, de modo que a morte não é algo lá na frente, né? Mas a morte vai caminhando lado a lado com a vida. Nós vamos morrendo um pouco a cada dia até que finalmente terminemos de morrer, né? A ponto da gente encontrar essa perspectiva. A gente encontra nos ensinamentos estoicos, por exemplo, quando se diz que viver é aprender a morrer, né? Porque parece que a única realidade da qual ninguém pode duvidar é da sua própria morte. Então, falar sobre imaginário seria como a gente se apropria desse trajeto de vida que vai sendo diluído no tempo, né? Vai se desmanchando. E daqui ganha uma dimensão apocalíptica, antes de falar do termo, né?
mas apocalíptica no sentido comum de tragédia, de final, porque tem a ver com a negação dessa realidade da própria existência, né? Negar que o tempo está correndo à revelia da nossa vontade, dos nossos sonhos. Não existe a pergunta, no momento da morte, não existe a pergunta se a gente concluiu tudo que tinha planejado, né? A morte simplesmente, como diria Raul Seixas, nos encontra em alguma esquina. Ela vai sempre ali, silenciosa até que nos encontre. Então, o imaginário, nessa perspectiva ancestral, é um debate também sobre a forma como nós vamos construindo percepções sobre a nossa finitude. E apocalíptica, essa dimensão apocalíptica também a gente pode entender a partir de dois momentos dentro da história, né? Porque quando a gente fala de apocalíptico, comumente é identificado como o trágico final de todas as coisas, né? Tanto é que a gente, no senso coletivo, afirma mais ou menos assim: isso aí é a chegada do apocalipse, mas apocalipse virou sinônimo de fim. Quando na verdade a pretensão do apocalipse ou da apocalíptica é outra coisa. A pretensão é uma revelação. E à medida que a gente vai progredindo nesse caminho reflexivo sobre a vida, sobre o tempo, sobre a morte, vai se revelando o sentido. Então o apocalipse, no seu sentido original, não tem a ver com o fim, tem a ver com revelação ou revelações, né? Revelações de quê? E aí vem a tendência religiosa, revelações sobre o plano de Deus, mas no sentido antropológico, no sentido mais existencial, é uma revelação sobre aquilo que nós estamos construindo e o que podemos construir. Mas essa tendência apocalíptica é bem interessante porque na própria teologia existe um ramo da teologia para tratar sobre o fim de todas as coisas, né? A escatologia. E é bem interessante porque nem no campo da teologia católica, vamos usar ela como referência aqui, até porque faz parte do caminho que eu conheci nesse debate sobre escatologia, nem na escatologia católica existe unanimidade, nem entre os teóricos católicos existe uma unanimidade sobre o que a gente quer falar quando fala de escatologia, né? Até porque nos textos sagrados a gente encontra perspectivas de fim de era, fim de uma mentalidade, fim dos tempos, mas a gente naturalmente interpreta como o fim do mundo, né? Então a gente se apropria daquilo que é original e reverte ou reveste de uma dimensão mais assombrosa, né? E nessas perspectivas de fim, a gente sempre anuncia um fim trágico, né? Por exemplo, não existe apocalipse sem guerras. Tanto é que quando você vai ler o texto que tem esse nome na Bíblia, Apocalipse, é um texto sobre uma guerra, né? Começa ali com um livro misterioso, trombetas e aí cálices, mas no fim das contas é uma grande batalha, né? É uma grande guerra. Então não existe apocalipse, narrativas apocalípticas sem essa dimensão de conflito, né? Ao que parece. Talvez daqui tenha se enraizado uma percepção de que apocalipse é fim. Mas na verdade, na própria tradição, quando se fala de apocalipse, o conflito é necessário porque é um velho mundo que precisa sucumbir para um novo nascer, não obrigatoriamente falando sobre o fim objetivo das coisas, né? Tudo pegando fogo e todo mundo morrendo. Isso aí é uma outra possibilidade de leitura, mas não é a única leitura. É bom sempre deixar isso aqui bem destacado, né? Em terras, em países, lugares onde se vivenciam grandes conflitos e perseguições, a apocalíptica ganha vigor, né? Por isso que no tempo da pregação de Jesus, a gente ainda está nesse momento tentando contextualizar, puxando um pouco da teologia para esse debate. A terra de Jesus é uma terra oprimida. E ao mesmo tempo em que é uma terra oprimida, é uma terra onde se vivencia uma ampliação de perspectivas esperançosas de que Deus vai intervir, né? Então a partir daí nasce uma dimensão apocalíptica, inclusive grupos muito populares no tempo de Jesus apregoam um movimento inclusive armado contra o imperador, contra Roma, porque
porque desse movimento Deus intervirá a favor do seu povo. E aí tem uma lenda, vamos dizer assim, tem um relato lendário que diz que quando o Messias descer do Monte das Oliveiras e cruzar o Campo Santo para chegar em Jerusalém, será acompanhado pelos mortos, né? À medida que ele vai cruzando o Campo Santo, os mortos se ergueriam, na verdade, para lutar a seu favor, e ele invocaria anjos a seu favor, e aí o opressor romano seria esmagado. Na verdade, o opressor seria esmagado, né? Então essa é uma perspectiva apocalíptica. Inclusive no próprio Evangelho aparece isso, assimilado por Jesus, mas no sentido de contestação, porque quando Pedro corta a orelha do funcionário do templo, do empregado do templo, do bajulador do sacerdote, na verdade, Jesus reage dizendo assim: por acaso, se eu não quisesse, eu não poderia rogar a meu Pai e ele mandaria legiões de anjos a meu favor? Então parece que Jesus está rompendo com essa mentalidade, mas é uma mentalidade comum, inclusive dentro do seu próprio grupo, né? Então, para que a gente perceba que a apocalíptica, nesse sentido, tem um teor de contestação e de libertação, né? Talvez a fé aqui ganhe um formato que não é o nosso, não participamos desse formato de vivência da fé. Parece que o próprio Jesus não participou desse formato, mas é algo inerente ao seu momento, ao seu povo. E por que é importante essa menção aos textos sagrados do Novo Testamento? Porque o Ocidente foi refundado a partir da tradição cristã. E aqui entra um outro momento, porque a tradição cristã é quem dá um plus, vamos dizer assim, nessa mentalidade apocalíptica, mas aí num formato de amedrontamento, né? A ideia do medo do fim. Então é aqui que o Apocalipse, a dimensão apocalíptica, passa a ter um formato de medo. E ter um formato de medo é uma linha de posse, de domínio. Então veja, quando eu consigo acessar instâncias de medo, eu tenho o domínio sobre aquela pessoa, né? Tem uma frase famosa na trilogia do Cavaleiro das Trevas que diz assim: teatralidade e ilusão são agentes poderosos contra os não iniciados, né? Teatralidade e ilusão são agentes poderosos, mas o medo e o sentimento de culpa são muito mais fortes, né? Muito mais poderosos contra todos. Então aí o cristianismo deu esse formato um tanto diferenciado, que em certas instâncias deformou a perspectiva apocalíptica, né? Porque aquilo que deveria ser revelação terminou se convertendo em medo. E aqui a gente fecha essa parte para falar um pouco sobre o que de fato a gente se propõe, por que isso faz tanto sucesso. E aqui eu fiz uma lista, a lista ficou bem extensa, então eu vou ler só alguns. Teorias sobre o fim a gente vai encontrar em séries e na ficção, no cinema, literatura. A gente vai encontrar... Isso se tornou muito mais acessível depois desses dispositivos que a gente tem, porque a gente pode assistir um filme ou uma série pela tela do celular, então ganhou um outro formato. Mas teorias do fim, a gente pode ver, tem de tudo um pouco. Tem de invasões alienígenas a vírus, né? Você encontra de tudo. E aqui eu fiz uma lista, talvez tenha muita coisa conhecida e tenha coisas que não são tão conhecidas, mas obedecem um pouco isso. Eu Sou a Lenda, O Dia Depois de Amanhã, Melancolia, Extermínio, Independence Day, A Estrada, A Noite dos Mortos-Vivos, Filhos da Esperança, Armagedon, Impacto Profundo, Contágio, Guerra dos Mundos. E aqui aparece uma outra coisa que é o que a gente também vai falar um pouquinho, que é o pós-apocalíptico. E aqui tem o livro de Eli, por exemplo, e tem a série que inclusive nos cedeu essa imagem que foi divulgada com o tema dessa live, que é o The Walking Dead, né? Tudo isso está num contexto pós-apocalíptico, que a gente também vai falar um pouco sobre isso. É interessante porque teorias do fim, nessa busca que as pessoas têm feito na internet, eu também fiz isso aí para tentar chegar mais perto, e também porque eu gosto, mas também para tentar chegar mais perto do que eu me proponho. É interessante porque o crescimento tem girado, desde que tudo isso que a gente tem vivido começou, tem girado em torno de temas que envolvam vírus, pandemias, epidemias. Inclusive tem uma série chamada
pandemia que fala sobre um vírus. E aí tem um filme chamado Epidemia, que também fala sobre um vírus. E tem um filme aqui bem interessante, Contágio, que fala, quando você vai ver o Contágio, é como se você tivesse vendo. E é aqui que tem o carisma, vamos dizer assim, o poder desse tipo de narrativa. Porque você assiste esse filme, por exemplo, aqui que eu falei, o Contágio, e você diz assim, bom, estão falando do que a gente vive hoje. E aqui tem uma coisa bem interessante porque é como se alguém tivesse antecipado. E daqui nascem teorias, né? Teorias e mais teorias que obedecem determinadas lógicas e padrões que merecem ser investigadas, embora boa parte delas sejam teorias da conspiração. Por que que isso faz tanto sucesso? E aqui eu abordo 2 pontos que tem a ver com aquilo que eu falei no início sobre o imaginário, né? Tem uma dimensão ancestral no ser humano e essas séries e filmes todas dialogam com a ideia de fim, dialogam com a ideia de finitude. Uma verdade esmagadora sobre nós é que a nossa vida tem um tempo. E o grande drama desse tempo é que a gente não sabe fazer essa conta, a gente não tem como se prevenir de modo a saber quanto tempo a gente tem. Por não saber quanto tempo nós temos é que a vida se torna mais urgente, né? Por saber, isso aqui a gente está debatendo com filosofias existencialistas, né? Por saber que o nosso tempo é limitado e por saber que não sabemos quanto tempo temos, é que a gente precisa dar consistência às escolhas que vão nortear e que vão nos ajudar a construir a nossa vida. Então a vida se faz com escolhas, mas muito mais do que aquele dito popular de que escolhas entre o que é certo e errado, o que eu quero e o que eu não quero, escolhas que determinam aquilo que vai ser a minha vida daqui em diante, né? Da escolha para frente. Então essas séries e filmes todas dialogam com essa ideia de fim. E é bem interessante que em tradições religiosas, e aí não só o cristianismo, não só o judaísmo, que aqui estão na marca do Ocidente, mas o relato mais antigo o relato mais popular, mais divulgado sobre essa ideia de fim, não é aquela que está no Apocalipse escrito por João, é a que está no Gênesis e está em pelo menos mais 7 textos muito antigos e anteriores ao texto judaico, que é a ideia de um dilúvio. E essa ideia de dilúvio dialoga com essa ideia de finitude que a gente está falando aqui, porque é o arquétipo dessa experiência de fim, é o que está ali apresentado como sendo o dilúvio. O fim de tudo, a ação que não depende do ser humano, isso é uma marca que está ali no dilúvio, e está em qualquer relato de fim, tudo vai girar em torno dessa mesma perspectiva. A ação de um herói, tem sempre um herói, um líder, um sábio, alguém que vai conduzir. E o último ponto é que tem sempre um recomeço. Então veja que essa ideia de finitude, embora esteja no primeiro livro da Bíblia e esteja num texto muito mais antigo do que a própria Bíblia Sagrada, chamado a Epopeia de Gilgamesh, se escreve Gilgamesh, né? Nesse relato aí você já encontra falando sobre o dilúvio, e o dilúvio com ideia de uma ação que não depende do homem, porque é sempre uma divindade que interfere na criação, resolve cancelar, vai dar um reset em tudo ali. Mas antes disso tem um diálogo entre o divino e alguém da história, e essa pessoa é quem vai reconduzir tudo, escolher alguns ali, e depois de escolher alguns ele vai repovoar. Bom, a gente conhece isso do texto judaico, mas isso está em pelo menos 7 tradições religiosas mais antigas, e algumas muito mais antigas do que o próprio relato presente em Gênesis. Mas é essa marca que nos chama a atenção. Em todos esses filmes que a gente vê, em todas essas narrativas, a gente percebe que não tem assim, por exemplo, em Eu Sou a Lenda, que é um dos textos que eu destaquei aqui, um dos filmes que eu destaquei aqui, na verdade, Eu Sou a Lenda é o caminho contrário, na verdade, né? Porque você percebe que tudo, se você já assistiu, se não assistiu, já é um filme velho, então não tem nada eu dar spoiler, né? É de 2007. A cura do câncer.
uma vacina capaz de curar o câncer. Então veja que a ação, inclusive se percebe na narrativa do filme que isso se alcança. Então veja que o desejo é muito positivo e o resultado de início é muito positivo. Só que numa margem de tempo ali de uma década, a gente começa a ver os efeitos colaterais, e os efeitos colaterais terminam sepultando, vamos dizer assim, 90% da humanidade, né? Então veja que essa primeira perspectiva está ali muito bem apresentada, né? Uma ação que não depende, não é planejado, né? Isso vai acontecer também em Contágio. Contágio já é mais recente. Contágio traz essa mesma perspectiva aí. Eu estou usando esses dois porque tem a ver um pouco com esse contexto mais próximos a nós, né? São ações que não dependem da humanidade, né? São coisas que fogem daquilo que foi planejado. Na narrativa muito antiga do dilúvio, a gente percebe que isso é muito claro, porque é Deus quem decide, e decide independente do que os homens queiram, né? Ele simplesmente escolhe alguém, e a partir dessa pessoa que escolhe salva alguns, mas o resto vai ser afogado. Então veja que isso está acima do poder dos homens, vamos dizer assim. Essa é a primeira marca dessa linha de imaginário apocalíptico, né? A ameaça vem acima de nós, não depende de nós, não é produzida por nós, pelo menos nessa primeira linha. Segundo é que tem que ter um herói. E nesse filme aí, Eu Sou a Lenda, o herói é o próprio cara que criou a vacina contra o câncer e que viu a vacina dizimar 90% da humanidade e passa o resto da sua vida lutando contra aquilo que ele criou para tentar achar o que seria uma cura, né? E aí ao final do filme a gente percebe que isso acontece. Aqui é interessante porque acontece e obedece uma lógica de arquétipo, né? Como eu já havia falado, porque aquilo que é apocalíptico, aquele fim primeiro, sempre abre a porta para algo novo, né? Então veja, por que eu falei aqui do Eu Sou a Lenda, né? Falei também do Contágio. Por que isso faz tanto sucesso? Porque tem tudo aquilo que dialoga com a finitude, com a nossa perspectiva de finitude, mas ao mesmo tempo com uma esperança de que esse não é o fim. Na verdade é um estágio. E aqui eu lembro de uma frase bem interessante, né? Aquilo que para uma lagarta é o fim, para o ser humano é uma borboleta, né? Então veja que do fim aparente a gente pode construir algo novo, né? Então por isso que esse tipo de narrativa faz tanto sucesso, pelo menos nesses exemplos que eu citei, é porque do fim e da tragédia sempre vai nascer algo positivo, né? Sempre vai ter uma esperança. São sempre relatos sobre esperança, né? Nesse sentido. Quando se fala do herói, a gente vê isso em todas essas narrativas, sempre aparece um herói, alguém que é escolhido. Por exemplo, Guerra dos Mundos, eu também mencionei Guerra dos Mundos, a gente sai dessa lógica do vírus e passa para um outro tipo de ameaça de fim, que é também muito famosa, que é essa história de invasões alienígenas, né? Veja, basicamente o medo do fim, quando a gente vai para o cinema e vai para essas séries que fazem muito sucesso, o medo do fim gira em torno de alienígenas, vírus e catástrofes naturais, vamos dizer assim. Por exemplo, Impacto Profundo é um meteoro que vai atingir a Terra e aí, por mais que você se esforce, não tem como fugir disso, né? Então, vai sempre obedecendo essa lógica de que a ameaça é algo que aparentemente vem de cima, no sentido de ser superior. Aqui, pelo tempo que eu me proponho, já falei quase meia hora, eu vou mencionar aqui, eu vou só fazer onde vê o tema da live. Foi divulgado, a gente está falando sobre imaginário apocalíptico. Bom, se tem algum negócio desse aí que bote o tema aqui, eu queria aprender. Se alguém souber, depois manda aí pra mim. Seria massa, né? A gente falando aqui em cima ficasse o título da live. Eu gostei, vou ver se tem como, viu, Viviane? Mas assim, para explicar, é sobre imaginário apocalíptico. Quando a gente fala dessas narrativas, eu quero trazer aqui, introduzir uma narrativa para eu aprofundar um pouquinho mais do que essas outras que a gente já falou.
The Walking Dead já tá entrando para sua 10ª temporada. E aqui entra um tema bem interessante porque é o pós-apocalíptico, né? O que é que vem depois? E essa é uma pergunta bem grave, né? Porque até aqui a gente tem percebido que essas perspectivas de fim sempre demonstram um tipo de esperança. É, mas o que é que vai ser o depois? É uma pergunta sobre a esperança, né? Como seria isso? E essa série é uma série interessante porque debate com a desesperança, né? A falta de esperança. E aí tem algumas coisas que eu destaco sobre essa famosa série dos zumbis. O primeiro ponto que eu destaco é que um tema muito pertinente em toda a série é o recomeço, justamente, mas não tem um recomeço, pelo menos até aqui, claro. Pode ser que depois mude. 10ª temporada é muita coisa. Mas até aqui não existe um recomeço global. E aqui a gente sai daquilo que eu estava falando lá no início, de um apocalipse global para um apocalipse pessoal, né? A forma como a gente vai debatendo com a finitude. E aqui é interessante porque tudo tem a ver com recomeço. E eu quero destacar o primeiro episódio porque já em uma das primeiras cenas e depois bem na frente, nessa primeira temporada inteira, na primeira temporada inteira, você vai percebendo um dos pilares da nossa vida vai sendo desintegrado, vai se mostrando desintegrado. Porque no primeiro episódio, né, que é o piloto ali, o protagonista da série, que é o Rick Grimes, ele leva um tiro, só que ele é um xerife, né? Então veja que é a imagem da segurança. E essa imagem da segurança é uma imagem muito cara simbolicamente para todos nós, né? O que é que a gente quer? O que a gente quer é viver seguro. E a ideia do fim do mundo é a ideia da insegurança, da instabilidade. Então veja que debate com algo que é muito muito visível na ideia do finito, da finitude da vida, né? Por exemplo, se você pesquisar na internet, você vai ver que tem pessoas que há muito tempo se preparam para o fim do mundo. Como? Você pode até achar estranho, mas é engraçado até porque as pessoas estocam feijão, estocam arroz, se mudaram para cidades onde podem construir bunkers. Então veja que tipo de mentalidade. Mas o que é que está por trás disso? O que está por trás disso é a sensação de segurança. As pessoas querem se sentir seguras. A gente vive uma ameaça do Covid-19. E qual é o grande esforço que a gente tem feito? O esforço que a gente tem feito é para ficar seguro. A gente tem usado máscara quando sai para ficar seguro. A gente usa o álcool em gel para ficar seguro. A gente evita estar visitando os parentes porque a gente quer ficar seguro e quer manter eles em segurança. Profissional de saúde está ali no hospital e quando ele sai do hospital ele se higieniza todo. Por quê? Porque ele quer a segurança da volta para casa para garantir a segurança dos seus. Então veja que essa ideia da segurança é uma ideia muito cara para nós. É uma ideia que, por exemplo, quando você constrói a sensação de segurança, você consegue repousar melhor. E aí nessa série é interessante porque o protagonista é um policial que no primeiro episódio logo leva um tiro. Pronto, então veja que a ideia da segurança é atingida aqui. E o que vem depois também, porque quando ele acorda no hospital sozinho, portanto sem segurança, não tem médico, não tem ninguém absolutamente. E ao sair do hospital, ele vê lá tanques de guerra, né? Outros carros militares, tudo foi destruído. Então veja que tem uma crítica bem interessante, porque muitas vezes aquilo que a gente traz para nós como instância de segurança não é seguro coisa nenhuma, né? Você vê isso muito na primeira temporada inteira. Por onde vai se passando, você vê tanques abandonados, você vê corpos de soldados. Então, além dos zumbis que aparecem aqui, simbolicamente tem um debate sobre segurança. E debater sobre segurança é debater sobre aquilo que nos deixa numa condição de conforto, de decidir melhor, decidir com mais qualidade. E por que zumbis? Do ponto de vista dos arquétipos é interessante porque o que é o zumbi naquela série The Walking Dead? É sempre a ameaça constante da morte. Eu estou fugindo dos zumbis porque é um exercício também da nossa finitude, né? Fugir da morte. Quem é que de bom grado decide morrer? Não, a pessoa foge da morte, a pessoa constrói a vida
às vezes inconscientemente negando que em algum momento vai morrer. Então veja que os zumbis representam a morte e a fuga dos zumbis representam essa jornada humana de construir a segurança fugindo da morte, né? Então é uma metáfora reveladora, apocalíptica, né? Reveladora sobre a condição humana. O que a gente deseja é segurança. E nesse mesmo momento, algumas coisas vão entrando aqui em debate, porque quando a série vai avançando, a gente percebe que o que eles desejam é justamente voltar a ter a vida de antes. E aí tem uma fazenda onde um grupo de pessoas começa a conviver. Aí depois, temporadas à frente, tem um presídio abandonado onde pessoas começam a plantar e criar animais, porque ali é um recomeço. Então veja que essa ideia do recomeço é bem forte nessa série, né? Mas recomeçar muitas vezes requer inúmeros sacrifícios, né? Como a gente vê desenvolvido aí nessa série. Um dia talvez eu faça uma live só sobre essa série. Mas eu quero destacar aqui alguns personagens. Por exemplo, claro, o protagonista, eu já falei sobre ele porque o Rick Grimes é o arquétipo dessa segurança, né? E aí alguém pode achar que ele é o herói no sentido épico. E o herói épico é uma imagem muito cara e até religiosa, porque o herói épico é aquele que sabe desde o início que tem uma missão superior e é chamado a algo superior e ele consegue responder a isso, né? Então as narrativas heróicas são divididas assim: herói épico e herói trágico. E o herói épico é esse que está acima do bem e do mal, né? Coisa que ele não é, porque algumas decisões que ele toma mostram o lado obscuro da vida humana, né? Inclusive, se no primeiro momento o debate é sobre segurança, é sobre o desejo de construir uma vida e a necessidade de se fugir sempre da morte, de lutar pela vida, na verdade é isso. Aqui também aparece uma outra coisa muito clara, e talvez por isso essa série exemplifique um pouco disso, que eu quero falar sobre o sucesso desse tipo de narrativa, porque além da ameaça dos zumbis, o que está em jogo ali é a reação psicológica dos seres humanos, né? Por exemplo, no momento em que todos os valores que a gente defende em sociedade acabam, como é que a gente se comportaria? E aí eu quero destacar justamente alguns personagens por isso, porque mostram isso. Tem alguns personagens que, pelo menos no começo, não vou comentar 9 temporadas, tem alguns personagens que, pelo menos no começo, eles demonstram uma dimensão de egoísmo profundo. Egoísmo no sentido de se colocarem em primeiro plano, né? E aqui a gente vê que esse é o comportamento da Andrea, por exemplo, que dura 2 temporadas aí e tal. É o comportamento também do Cal, que é um menininho, ainda uma criança, que é típico da criança em determinado momento da vida, essa dimensão narcísica, né? A gente não vai entrar muito nisso aqui, porque aí requer outro espaço. A Aécio está aqui, eu estou vendo, eu deixo para ele falar sobre essa dimensão narcísica. Mas eu quero destacar uma outra coisa, porque assim, embora se fale, eu tenho falado que essa dimensão apocalíptica não deve ser vista como o fim, mas deve ser visto como uma revelação. E tem um personagem que é muito interessante nesse sentido de revelação, que é o Daryl. E na primeira temporada a gente já vê essa virada, né? Porque a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer negativamente que num contexto de fim das coisas, o egoísmo falaria mais alto, o pensamento em si mesmo falaria mais alto, mas a gente vê muito disso, mas também vê solidariedade, compaixão e vê a mudança de comportamento de algumas pessoas. Você vê basicamente pessoas que tinham uma vida normal, que eram pessoas boas e que depois dessa dimensão de fim do que eles conheciam como civilização, se tornam totalmente egoístas e pensam a partir de si mesmas e para si. É o caso de um personagem chamado Governador, é o caso também de um personagem chamado Negan, que aparece ali na 7ª temporada, 6ª, 7ª. E é interessante porque o Negan é a representação da personalidade narcísica e além de narcísico, antissocial. Aí veja, o antissocial em um mundo no qual a sociedade acabou. Então veja que é a selvageria pela selvageria, né? Que é justamente um dos aspectos mais negativos
da dimensão humana. Então, o fim pode revelar o que tem de pior em nós. O fim da sociedade, se não coincidir com o fim da humanidade, pode mostrar o que há de pior em nós. É o que alguns personagens vão mostrando. Mas no Dério não. No Dério é o contrário. Primeiro é movido pela raiva intensa. Inclusive tem aqui uma dimensão melancólica, né, no sentido freudiano. A melancolia, na perspectiva freudiana, psicanalítica freudiana, é o desencanto e o desinteresse pela vida em sociedade. Não quer. Então estão todos ali em torno do acampamento e ele está isolado, né, aquele que vai se distanciando. Então veja que é uma dimensão de revanchismo, de não aceitação, de raiva, de egoísmo. E no meio da temporada, da primeira temporada, passando para a segunda temporada, a gente vê essa pessoa egoísta, vingativa, começar a se preocupar com uma menina que desapareceu e sofrer porque ela não é encontrada como eles esperavam, né? Então veja que quando a gente trabalha esse imaginário apocalíptico como uma possibilidade de revelação, a gente pode encontrar o pior de uma pessoa, mas pode encontrar o melhor de uma pessoa, né? E o que tem de mais desafiador nessa perspectiva é que isso não acontece da noite para o dia, né? Você pode ter que conviver com o pior para depois encontrar o melhor, né? Então, enquanto o Rick representa uma crença de que as pessoas podem dar o seu melhor, o Dério é esse que faz essa transição, né? Daquilo que há de pior para o que há de melhor. E aí tem os que eu já falei que são representações daquilo que é de mais egoísta em algum momento da vida da gente, preocupações mais egoístas, né? Aquilo que é de mais gritante nesse sentido de não preocupação com o coletivo. E aí é que a gente vai amarrando a ideia de como isso vai fazendo sucesso, porque é como se fosse assim, a gente está vendo na série, no filme, ou está lendo em um livro, a gente está vendo o que seria um laboratório do que pode ser um tipo de futuro, né? Como se fosse assim, o que eles estão vivenciando ali é o que a gente pode vivenciar, então o que é que a gente pode encontrar? E é aqui que a gente precisa ter um cuidado com esse imaginário apocalíptico, porque se a gente toma ele como o fim, a gente desespera e abraça o que há de pior, né? De esperar o que tem de pior. Quando a gente abraça ele como ideia de revelação, a gente pode ver com mais clareza. E a gente vai ver o bem e o mal presente no mundo, o bem e o mal presente no outro, mas também o bem e o mal presente na gente, né? Porque muitas vezes a imagem que a gente tem é de um narcisismo quase divino, né? O mal está no outro, mas muito como é que você vai conviver com o outro sabendo que o mal também está em você, né? Então essa série é uma série que aborda bem isso, né? Para além dos zumbis, quem são homens e mulheres, né? Quem seriam os sobreviventes e como refariam esse processo. E aí, por fim, é interessante também destacar que o sucesso desse tipo de narrativa é justamente porque há um mal-estar na nossa forma de civilização, né? Quando a gente fala de mal-estar na civilização, a gente lembra do Freud, mas tem aspectos do mal-estar na civilização que fogem dali do que o Freud propôs. Por exemplo, a gente percebe o modelo de sociedade capitalista que a gente construiu, que a gente alimenta, pautado na competitividade. Esse próprio modelo de sociedade, embora nos jogue a todos nessa luta competitiva pela vida, mas causa um tipo de incômodo. E o incômodo é porque a gente percebe que esse padrão, esse modelo não é um modelo que se sustente. Tanto é que a gente vê um limite social, vê um limite econômico. É engraçado porque tem um tipo de chacota que dizem assim: diga para mim um lugar onde o comunismo deu certo, tal. Essa é uma disputa interessante, porque diga para mim uma sociedade onde o capitalismo deu certo, né? Porque o que a gente vê é exploração, miséria, além do atentado diário contra a natureza, né? Então veja que a gente percebe que esse padrão de sociedade é um padrão ameaçador. E desse padrão ameaçador que a gente vê projetado ali no cinema, nessas séries, ali na Netflix, até pelo celular,
são coisas que a gente visualiza. Eu vou recorrer a Freud, né? O futuro de uma ilusão, embora não seja essa ilusão que o Freud fala, mas a ilusão que eu me refiro aqui é de que essa sociedade deu certo. Não dá certo. Então você vê uma fragilidade do ponto de vista social, inclusive esse contexto do Covid-19 mostra a miséria desse modelo de sociedade, né? Porque a gente pode até dizer, não, vamos enquadrar agora esse contexto nesse cenário que eu desenvolvi aqui de imaginário apocalíptico, né? É algo que está acima de nós, não foi Deus quem determinou, não foi nenhuma divindade que determinou, mas é algo que está acima de nós porque não é planejado, mas a gente pode dizer que é resultado de um padrão de exploração que não leva em consideração a necessidade de equilíbrio, né? Então a gente poderia dizer que é isso. E quando a gente percebe isso, é o primeiro ponto. O segundo ponto embora seja algo, um evento que não depende da decisão dos homens para nascer, porque ninguém planejou isso, mas a forma como se enfrenta mostra a miséria desse tipo de sociedade, né? Revela, para ser fiel ao que eu estou propondo aqui, a miséria desse modelo de sociedade, porque embora tenha começado na classe alta, mas ao chegar no SUS mostra toda a fraqueza do nosso modelo de sociedade capitalista, né? Porque veja que, eu não vou entrar nisso aí, mas é aquela história CNPJ e CPF, né? Pensa-se de cima para baixo, né? Isso não é algo natural, nem deve ser naturalizado. Isso é fruto de escolhas, né? Então veja que a gente sai aqui um pouco dessa mentalidade mítica de que essas coisas de que esse vírus é algo democrático. Não tem nada de democrático aqui, tem de exploração. E aí, nesse sentido, para não fugir do que eu me propus, tem um filme que fala sobre algo bem parecido. Na verdade, dois, eu vou destacar dois. 2012, claro que 2012 não fala de um vírus, né? Mas 2012 é interessante porque quem tem poder aquisitivo pode escapar do fim do mundo, né? Numas arcas que são construídas, tal. Mas no filme Contágio tem quem lucre com a miséria, né? Então veja que essas narrativas aqui fazem sucesso porque mostram o melhor, mas também o pior da humanidade, né? Você pode encontrar o melhor da humanidade e o pior representado em personagens desse tipo de narrativa. Feito esse pequeno trajeto, que eu espero tenha sido proveitoso, eu quero concluir com uma outra ideia que não pode escapar daqui também, claro. Embora esse formato de narrativa faça sucesso porque tem a ver com a finitude, lidar com a morte, com a incerteza em relação ao futuro, que é justamente o lastro desse mal-estar dessa civilização, é não saber como lidar com o futuro, porque não sabe que futuro está construindo, é um negócio meio aprendiz de feiticeiro, né? Coloca lá no caldeirão todo tipo de ingredientes sem saber o que vai ter como resultado, mas a gente colocou, a humanidade coloca todo dia. Embora tudo isso tenha a ver com essa incerteza em relação ao futuro, tem a ver com lidar com a finitude, revelações sobre o melhor e o pior do mundo e o melhor e pior das pessoas, a gente vê também uma outra dimensão que é a mercantilização desse processo. Deixa eu ver aqui. Maurício Mota, a visão apocalíptica, pelo menos a partir da perspectiva judaica, está ligada a um contexto histórico de descrédito na política. É a ideia de que, como os homens não respondem, só uma intervenção divina responderia. Pois e aqui... Mas aqui é interessante porque eu vou dialogar com isso daqui antes de falar dessa mercantilização. Deixa eu ver o meu tempo aqui para não... Essa ideia da política judaica. Bom, eu comecei justamente explorando essa apocalíptica a partir do contexto judaico, né? E é interessante porque quando a gente fala de descrédito na política dentro do judaísmo é muito, muito intrincado, né? Espinhoso, porque na mentalidade judaica, político e religioso são quase uma coisa só, né? Na verdade, são dois aspectos de uma mesma realidade, né? E esse descrédito com a política tem a ver também com a perversão, vamos dizer assim, do valor religioso, né? Pelo menos enquanto religião oficial
Tanto é que ali aparece João Batista, um rito marginal fora do templo, um batismo que acontece fora do templo. Aparece Jesus, mas aparece também outros messias, até porque tem um livro chamado Bandidos, Profetas e Messias, Movimentos Populares do Tempo de Jesus, e diz que tinham pelo menos 4 pregadores simultâneos a Jesus. Enquanto Jesus pregava, claro, o mesmo formato de pregação, algumas coisas diferentes, mas era comum essa proliferação de movimentos religiosos paralelos ao oficial, porque era também uma desautorização da religião e da política oficial, né? Vale lembrar também, no caso de Jesus, o ato de purificação do templo, né? Que aí eu não vou entrar nessa polêmica aqui, mas a gente chama de purificação do templo porque a gente vive, quer dizer, eu não mais, né? A gente vive institucionalizado religiosamente, mas não tem purificação do templo, tem a relativização do templo, né? Quer dizer que aquilo não serve. Então veja que eu acho que coaduna com o que o Maurício aqui, o professor Maurício, fala sobre esse descrédito na política. Agora eu só faço eu ousaria fazer esse acréscimo, né? Essa dimensão política e religiosa, porque vai tudo ali conectado. E aí eu acho sim que essa dimensão apocalíptica, em qualquer contexto, tanto no contexto original, religioso, como eu falei, mas também nesse contexto aqui que a gente vivencia nas narrativas de cinema e série, a gente percebe que há sim uma dimensão muito politizada e política nessa apocalíptica, que é ao mesmo tempo uma reclamação de uma nova ordem, vamos dizer assim. É o desejo de uma nova ordem. Esse seria uma das bases do possível recomeço. Mas para ter isso tem que ter o fim de algo velho, né? Então veja que quando a gente caminha por aqui, a gente percebe que muito do que foi construído sobre a apocalíptica, a partir do domínio religioso, perverteu o seu sentido original, né? Então veja que... E é sim uma leitura revolucionária naquele contexto, embora depois tenha sido institucionalizada e virou domínio institucional e uma forma de manter todo mundo ali seguro, né, pelo medo. Então veja que tem essa perversão no caminho. E aí, a mercantilização desse processo, como eu havia falado, bem breve aqui, essas intervenções são sempre muito bem-vindas. Toda vez que vem uma intervenção, na minha cabeça aparece um outro tema, né, para a gente puxar adiante, né? Então é bem interessante. A mercantilização disso, porque a gente não pode descartar que, é claro, tudo se torna mercadoria nessa estrutura do capital. E aí eu lembro até do Che Guevara, né, que é o ícone de uma revolução que virou estampa de camiseta, boina. Então veja que tudo termina sendo mercantilizado. O capitalismo tem essa tendência de engolir até os críticos e convertê-los em mercadoria, né? Eu não estou falando do Che, da imagem do Che nesse sentido. E aí até esse sentido do medo, que antes era um recurso religioso, porque como a gente falou, a apocalíptica foi virada a partir da intervenção do domínio religioso. A apocalíptica ganha uma dimensão de medo e de domínio, é uma forma de sustentar. Talvez por isso nessas séries, com a falência com a perda de soberania da religião, essas séries quase não falam mais sobre salvadores, né? Não tem necessidade de salvadores, é a humanidade mesmo quem vai construir algo diferente ali, né? Se conseguir. Então veja que tem esse aspecto aqui, que é um desafio, né? Só vai conseguir se conseguir também botar para fora o que tem de melhor. Mas a mercantilização disso também é um fator que faz com que o sucesso se mantenha, né? Com que esses assuntos não saiam de mídia. Então, de uma certa maneira, a gente acaba circulando, né? E aí volta para aquela ideia de imaginário que eu apresentei no início, né? Aquilo que é construído socialmente, aquilo que é vivenciado socialmente, se eleva para depois voltar como um tipo de condutor, né? De caminho, de apresentação de caminho. E aí é lógico que todo mundo vai querer lucrar com isso. Do mesmo jeito que lá no Contágio tem uma frase engraçada, né? Engraçada porque você não acredita que aquilo é de verdade, mas é. Enquanto uns choram a morte, outros lucram pela venda do caixão, né? Então tem sempre alguém lucrando com a desgraça de alguém, né? Essa frase está lá no Contágio, no filme Contágio. E a gente aplica ela para esse tipo de coisa também, né? Há uma apropriação que antes foi feita pela religião, agora é feita
pela indústria cultural, né? Vamos evocar esse tema aqui, sem polemizar com a escola de Frankfurt, né? Os pensadores dali, mas assim, essa indústria da cultura que molda um tipo de mentalidade, né? Então isso aqui também é um dos recursos que não pode ser descartado quando a gente fala sobre o porquê do sucesso de toda essa linha de produção, né? Queria destacar também aqui para concluir que embora já seja um assunto batido, mas é bom lembrar que embora a gente fale agora do The Walking Dead, dos zumbis, foi o que eu falei aqui e tal, mas essa narrativa ali, em 1968, é A Noite dos Mortos-Vivos, é a que abre esse tipo de narrativa, né? E aqui uma outra que eu não falei, eu só vou mencionar, que aqui é no pós-apocalíptico também. Em 1968, é o primeiro filme do Planeta dos Macacos, né? O planeta não é dos homens, o planeta é dos macacos. E aí no final a revelação de que o planeta dos macacos já foi um tempo o planeta de homens, né? Então o pós-humano, né? Aqui. Então seria mais ou menos isso que eu teria para propor nessa tarde. Agradeço a presença de todo mundo aqui. Quero aproveitar que o Maurício está aqui e dizer a ele que eu estou esperando ainda ele sugerir a nova data para uma live, que a gente tem um tema aí para debater juntos num tempo que ele possa, só para ele não esquecer. E fico grato pela atenção. Espero ver vocês aí em breve em um outro momento, em outra live. E no final de sábado, né? Perde a noção do tempo nesse negócio. Que seja um final de semana bem tranquilo aí para vocês, para a família de vocês, todo mundo se cuide direitinho, mantenha a segurança, como eu falei aqui, essa ideia da segurança, sua e dos seus. Se precisar sair, vá de máscara, né? Mas só saia se for urgência, no mais fique em casa. Aproveite o final de semana para ler, para ver alguma coisa, para conversar com a família. Então, bom final de semana para todo mundo e a gente se vê por aí. Um abraço, até mais.